Como posso ter certeza de que eu devo emigrar? Claro que eu estou falando do Paraguai, você já sabe disso. E para falar sobre esse tema, eu vou pegar esse livro que eu escrevi em 2015 para 2016, né? Na virada do ano, quando eu fiz uma viagem pela Alemanha nessa pequena bicicletinha. Eu fui até Frankfurt, comprei essa Klappfahrrad, essa bicicleta dobrável, pequena. Eu queria que fosse pequenininha, bem minimalista mesmo, para sair viajando pelo país easy rider, assim, sem rumo, sair pedalando, né? Eu tinha a ideia de chegar em Berlim e fazer a travessia, né? Cruzar o portão de Brandemburgo. Mas qual seria o caminho eu não fazia a menor ideia. E aí eu fiz essa viagem e escrevi esse livro sobre essa viagem. Assim como eu escrevi esse meu terceiro livro, né? Novos Caminhos para o Paraguai. Esse aqui é um e-bookzinho de 80 e poucas páginas e é um opúsculo, né? Esse aqui não, é um livro de 444 páginas e que eu fiz, né, usando essa viagem nessa bicicletinha como pano de fundo para trazer algumas ideias e alguns poemas que eu fui escrevendo ali pelo caminho. A mesma coisa eu fiz nesse e-bookzinho aqui, que foi uma viagem bem mais rápida. No caso, essa aqui foi de 19 dias e essa daqui foi de 75 dias. Então, eu fiz também, usando como pano de fundo os acontecimentos dessa viagem, né, que eu fiz para o Paraguai, e escrevi esse e-bookzinho de 88 páginas. Se você tiver interesse, já fazendo a propaganda, porque vídeo bom tem que ter propaganda. Novos Caminhos no Paraguai, é só você colocar no Google esse tema, ou então vai lá no meu Instagram, joaquim.braga.neto, ali na bio do meu Instagram, do meu perfil, tem lá o link desse livrinho aqui, você vai direto para a Hotmart, esse aqui é R$27, isso aqui é da Editora Chiado, se você tiver interesse, você vai acabar arranjando um jeito de comprar. Aí eu peguei dois poemas, um é esse aqui, ó. Depois, se você quiser, printa a tela, beleza? Eu vou ler. A estrada escreve por si mesma, soberana, generosa e bela. Sábio navegante singra, de porto em porto, ao sabor das ondas, e navega, em frente sempre. Frente sempre é o título do livro e eu colocava esse finalzinho em todos os meus poemas que eu ia escrevendo conforme o sabor das emoções que eu ia vivendo naquele momento. Mais na frente eu escrevi um outro, aqui se você quiser printar, é esse aqui, ó. Meio dificilzinho de botar aqui, eu vou ler para você. A chuva lavava minha velha alma. Nascia um homem novo. Era preciso conhecê-lo, compreendê-lo, amá-lo. Mas para isso teria que seguir em frente sempre. Então, se você pegar os meus 3 livros, Em Frente Sempre, esse aqui é o terceiro, Novos Caminhos pelo Paraguai, e pegar aqui esse meu segundo livro, todos falam de estrada. Esse aqui é Estrada dos Sonhos. Esse aqui é um livro mais teórico, tá? Esses outros 2 são de experiências vividas, traz teoria, filosofia também. Esse aqui é um curso que eu dei, Estrada dos Sonhos. Ele tem quantas páginas, Joaquim? Vamos lá. 164, 165 páginas, esse daqui, Estrada dos Sonhos. Então foram os 3 livros que eu escrevi. Primeiro, Em Frente Sempre, falando de uma viagem. O segundo, A Estrada dos Sonhos, então você deve seguir em frente sempre pela sua Estrada dos Sonhos. E no momento, né,
eu me encontrei nesses novos caminhos do Paraguai. Mas, Joaquim, você tem certeza de que você deve emigrar? Não, certeza nenhuma. A única certeza que eu tenho é de que em estradas velhas eu não saboreio frutos novos. Então, eu simplesmente ouvi um chamado de que eu devia ir em busca de algo que eu nem sabia o que era. Claro, eu tinha um projeto, levar alguns investimentos lá para o Paraguai, tinha tudo isso. Mas será que eu devo ir mesmo? Como que eu posso saber se esse é um caminho realmente razoável, sensato ou não? E é simples, eu vou dizer para você. Eu dei um primeiro passo nesse caminho e eu percebi que as portas iam se abrindo. E junto com as portas, também a minha fé foi se dilatando, a minha mente também foi se abrindo. E eu continuei nesse caminho do imponderável. Será que eu estou ficando doido? Não é o caminho convencional que eu fazia, casa-trabalho. Eu nunca fui muito desse negócio de casa-trabalho, trabalho-casa. Nunca foi muito a minha ideia, não. Se você pegar nesse próprio e-book, aqui que eu escrevi Novos Caminhos pelo Paraguai, eu faço assim um breve resumo da minha vida, que foi sempre uma vida de migração. Eu nasci no Rio de Janeiro, saí cedo da casa dos meus pais, sem ter me formado, sem ter me casado. As pessoas, cara, você não vai nem... Espera casar, espera se formar. Não, eu quero sair. Sair de um apartamento de 8 quartos para um quarto e sala de fundos na Tijuca. E eu morava perto da praia, morava em Copacabana. Tinha casa, comida, roupa lavada e todo conforto. Tinha as empregadas lá da minha mãe, tinha tudo. Cara, eu não precisava fazer nada. E eu queria ir para o meu espaço. Depois eu li em Hamlet, capítulo 2, ato 2, cena 2, de Shakespeare. Em Hamlet ele fala assim: ainda que eu viva recluso numa casca de nós, posso me sentir rei do espaço infinito. E quando eu fui para aquele quarto e sala de fundos na Tijuca, cara, eu me senti rei do espaço infinito. Mas eu não gostava de morar no Rio, aí fui cara, eu deixei o Rio numa condição maravilhosa, ninguém acreditou. Você vai fazer isso? Vou fazer isso. E fui morar em Pati do Alferes, numa casa precária, era uma residência precária, porque não tinha lá tanto conforto, porque eu ainda estava construindo a minha casa. Nossa, a gente tinha até um pouco de vergonha, porque os amigos da gente são pessoas que têm recursos, e quando eles iam lá em casa, cara, o banheiro era triste, era uma vergonha. Depois a casa ficou legalzinha, ficou bacaninha, mas no início era uma vergonha, mas era o que eu queria fazer. Eu estava em sintonia com o meu sonho, com a minha estrada dos sonhos. Eu estava seguindo a minha vida, o meu projeto. E eu fui por ali. Era certo? Eu tinha certeza de que era aquilo? Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Mas todo mundo falou: tu é maluco, cara. Eu fui ganhar 10 vezes menos num concurso que eu fiz para a prefeitura de Miguel Pereira do que eu ganhava no Rio. Minha mulher era presidente aí. Era gerente lá do Banco Holandês, BHU. Foi convidada para morar em São Paulo. Falei, cara, não é isso que eu quero. E ela também não queria. No final a gente foi para lá. E depois eu migrei, fui para um... Aí a história segue, não é sobre isso que a gente vai falar. Mas eu quero dizer que nesse caminho do desconhecido, do imponderável, do novo, onde o perigo e a oportunidade estão nesse mesmo caldo, eu sempre via mais a oportunidade do que o perigo. E com coragem
e com humildade para aprender as novas lições no novo, eu fui sempre seguindo em frente, sempre, como diria o poeta, ouvindo e aprendendo as novas lições do caminho, sempre. E era preciso seguir aquela trilha disruptiva das portas que se abriam escancarando para mim, intuitivamente. Você continua por aqui. As portas estão se abrindo para você ir para o Paraguai. E assim eu fui. E para colher frutos que eu só colheria ali. E não fazendo aquela vida burocrática, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Claro que no caminho comuns a gente colhe frutos comuns. E quais são os frutos comuns que a gente colhe numa vida igual sempre, né? Aqui no digital, o que eu quero ter? Novos seguidores, ter dinheiro, ter poder, né? É isso que eu quero, aplausos, fama, né? Tudo isso são frutos que alimentam o ego. Dinheiro, poder, seguidores, aplausos, fama, é tudo, como eu sou grande, como eu sou poderoso, mas todos esses frutos são frutos de vento, porque alimentam apenas a casca. Eu vou pegar o meu amigo Mário. Será que eu embolei o negócio aqui? Eu chamo o meu amigo aqui. Vamos ver, Mário. Será que eu embolei você, cara? O que eu fiz? Aqui, vamos ver se eu desenrolo. Desenrolei. Ele aqui. Oi, Joaquim, tudo bem, cara? Eu digo que isso que você está vendo aqui, que você acha que sou eu, é esse cara aqui. Mas eu não sou isso. Eu sou isso. Isso aqui é que faz o Mário ficar todo animadinho, pedalar a bicicletinha dele ou ficar alegrinho. Mas eu não sou isso. Eu sou o que move isso, né? Que é isso aqui. O Mário, esse cara aqui, um dia vai morrer. Mas esse daqui, parece até uma cruzinha, né? Viverá para sempre. E eu tenho que me ligar nesse cara, porque aplauso, fama, seguidor, dinheiro, poder, tudo alimenta o ego. E isso daqui não sou eu. Eu sou isso aqui que move isso aqui. Isso aqui é a ferramenta. Esse papo é um papo que a gente pode seguir. Cadê o Mário? O Mário não quer ficar lá. Pronto, ficou ali. Entendeu? Então, essa é a ideia. E eu não quero frutos de vento, eu quero frutos que alimente a minha alma, aquela cruzetinha que eu estava mexendo ali. E esses frutos, aplauso, fama, dinheiro, poder, seguidores, eles são frutos de vento, porque aquilo que eu sou permanece faminto. E aí é sobre isso que eu vou falar para você, e quando houve esse ponto de inflexão, eu vou te dar uma dica que nunca eu baseio apenas nas minhas ideias, né? Porque eu sou muito pequenininho, cara. Minhas ideias seriam muito pobres se viessem só da minha cabeça. Então, antes da gente continuar, eu vou falar, cara, tu tá achando essa ideia, esse papo assim interessante? Se inscreve no canal, cara. O que você está esperando? Se você está chegando aqui de novo, né? Uma pessoa nova no nosso canal, tem alguma dúvida? Bota no comentário. Tem alguma crítica? Coloca no comentário, eu não apago as críticas. Pode ver, tem um monte de gente falando, isso é maluquice, não tem nada a ver. E se você acha que tem alguém que tem a ver com esse negócio, cara, compartilha o nosso vídeo, o nosso papo com as pessoas que pensam em migrar. Então é isso. E se você quiser assim mais detalhes, é só botar lá no Google Novos Caminhos no Paraguai. Você vai ter esse bookzinho aqui. Eu falo sobre a nossa saga para ir até lá e tirar a minha documentação, abrir minhas contas no banco. Já fiz tudo isso. Na próxima viagem eu vou te mostrar
uma carteira de habilitação. Eu vou comprar um carro no Paraguai. Que doideira, né, cara? Eu vou comprar um carro no Paraguai. Porque eu estou indo sempre para lá, o carro pode ficar 3 meses aqui no Brasil, então beleza, eu vou comprar um carro lá, e é um carro mais bacana do que se eu fosse comprar com o mesmo dinheiro aqui no Brasil, e eu vou para lá de avião e vou voltar de carro. Provavelmente é isso que vai acontecer. Isso não é prioridade para mim, mas talvez aconteça e eu vou comprar um carro comprido para levar as cachorrinhas para lá, para o Paraguai. A Michele e a Laurinha, que moram aqui com a gente. Então eu vou te dizer, cara, que isso que eu faço de seguir o intuitivo, de ir por um caminho que não é convencional e que é seguindo apenas a minha intuição, que não é nada claro, não é nada original da minha parte. Eu vou trazer um cidadão que fez isso há 3.500 anos. Vamos arredondar a conta, tá? Para a gente não ficar aqui enrolando. Vou falar 3.500 anos. Ah, é menos, é mais, não vem ao caso. Mas são alguns milênios atrás, ok? E olha só o que foi dito por um cara que falou há 2.000 anos atrás. Ele falou sobre esse cidadão de 3.500 anos atrás. Olha como eu sou pouco original. Olha só. E esse cara, que foi um tal de Paulo, que nasceu em Tarso, ele falou assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Abraão ouviu um chamado, obedeceu e foi andando para um lugar que ele havia de receber por herança, sem saber para onde ia. Cara, Abraão é patriarca de 3 religiões: judaica, cristã e muçulmana. O cara saiu sem saber para onde ia. E você quer que eu tenha certeza? Cara, quem tem certeza de alguma coisa, velho, desconfia, né? E agora eu vou falar para você, isso aí para você quiser, se você quiser pegar aqui, está em Hebreus 11:8. Foi uma carta que Paulo escreveu para os hebreus, citando essa passagem aqui. E eu estou falando para você nesse vídeo. Mas eu vou falar para você agora sobre 2 arquétipos que existem dentro de você. Você pode até achar que eu vou blasfemar aqui, mas não, estou falando de arquétipo. Carl Gustav Jung, um discípulo de Freud, depois ele desenvolveu a teoria dele, né? E seguiu o caminho dele. Um arquétipo é do João o Batista, que está dentro de você. O outro arquétipo é de Jesus, que também está dentro de você. Ele mesmo falou: vós sois deuses, podeis fazer tudo que fiz e ainda mais. Beleza. Como assim, Joaquim, esses 2 arquétipos estão dentro de mim? Eu vou te dizer por quê. Deixa eu ver se eu pego o Mário aqui. Esse aqui é Neto. Ih, deu certo. Um arquétipo é esse. É esse aqui. Eu comparo esse cara a esse aqui. E esse cara aqui, o Joaquim, ego, pessoa, eu chamo muito de ferramenta, ele tem percepções extrasensoriais. Ele profetiza, você profetiza também, né? E quanto mais você abre os seus canais, mais você falará em línguas, sonhará sonhos. Essas frases não são minhas, obviamente, né? Então, é necessário que esse canal se abra em você. E como é que você vai saber se você está indo pelo caminho certo? As portas vão se abrir ou vão se fechar. Você começou aí, deu ruim, volta, cara. Não é por ali, não. Ou há uma dificuldade que necessita de ser ultrapassada, né? Atravessada. E o que existe
né? Dentro de você existe uma intuição. Ideias que vêm do alto e que aqui de baixo, no mundo das manifestações, dos acontecimentos materiais, você não pode ver. Você não tem capacidade de ver. É necessário um outro canal para você ter acesso a essas informações. E aí é necessário que cada vez mais você anule esse cara aqui e viva a realidade desse cara aqui que está dentro de você e que é o Espírito Santo dentro de você. Mas você não tem essa vivência do Espírito Santo porque a tua realidade é quase toda material. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser alguém na vida, eu quero ter conforto, segurança, paz, como se isso fosse garantia da tua felicidade, da tua paz, e não é. A garantia da tua felicidade, da tua paz está aqui em cima, nesse Espírito Santo que você vai ser um dia, né? Eu acredito em vidas, em existências depois de existências, onde a gente vai evoluindo sempre. Mas isso também não vem ao caso. É necessário que você apague esse cara. O que o João o Batista, por que eu estou falando desses dois arquétipos? João o Batista falou, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Esse ele que ele estava falando é quem, Joaquim? Claro que você sabe que era sobre Jesus, o Cristo, o Messias, né? Mas eu falo que esses arquétipos estão em você, porque você é o profeta que caminha no deserto. Que deserto, Joaquim? Um deserto de amor, um deserto de solidariedade, de fraternidade, de coisas santas, porque a gente vive uma vida dura de pedra, de juntar pedras para erguer um castelo dentro do qual eu me sentirei seguro, poderoso e rico, mas não ficará pedras sobre pedras. Esquece essa ideia. É necessário que você apague a ideia de se tornar algo. Está passando um barco aqui na frente. É necessário que você apague a ideia dessa coisa material, de carregar pedras, de tornar a tua vida um inferno. E você desenvolva uma outra ideia mais espiritualista. É necessário que apague o ego, Joaquim, para que esse espírito eterno que vai viver a vida depois da vida e outras vidas depois das vidas, aí fica a encargo de cada pessoa, é necessário que esse que vai sobreviver ao ego, Joaquim, é necessário que esse cara aqui, que vai sobreviver, esse é finito, é mortal, esse é imortal. Então é necessário que eu viva a realidade desse cara. Então é necessário que ele diminua para que ele cresça. Porque João, o Batista, era o profeta da época. Ele enfrentava Herodes, Herodíades, Filipe, aquela turma lá. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. E ele não tinha medo daquelas pessoas, né? E ele, quando ele foi interpelado pelos seus seguidores, que ele era respeitadíssimo por um monte de pessoas que vinham de todos os lugares para serem batizadas por ele, o João. Inclusive o próprio Cristo. O Cristo falou, o Cristo foi lá para ser batizado por ele. Ele falou, não, é necessário que o Senhor me batize. Não, por enquanto você me batiza, depois eu vou batizar. E aí, essa história, né? Olha só como é que é interessante. Depois que João batiza o Cristo, lá no Rio Jordão, aí está escrito ali em algum lugar assim. E no Jordão, João o Batista batizou Jesus. Olha só, sendo batizado, saiu da água e abriram os céus. Então, quanto mais você faz essa conversão
desse cara aqui, nesse cara aqui, quanto mais você apaga esse cara aqui, o seu ego, que deseja aplausos, seguidores, dinheiro, fama, poder, um castelo só para você, quanto mais você apaga essas ideias, mais se abre o céu para você, onde os ladrões não alcançam o seu tesouro, a ferrugem não corrói. É um lugar onde você vai ter realmente algo que é imperecível, inabalável, né? E onde não mora o medo. Então, tudo, né, nessa caminhada que você está fazendo de ir em busca do novo, de comer frutos novos, aprendizados novos, ideias novas, cada vez que você busca novos caminhos, são novas ideias, novos frutos, e não são frutos de vento, que vão te deixar um vazio e você querendo mais e mais e mais, e nunca vai conseguir estar forte, porque são frutos que alimentam a casca, o ego, a superfície. Então, é nas estradas novas que colhemos frutos novos. Rompendo a casca do ego, nasce esse anjo, esse espírito imortal que mora dentro de você e clama para vir para fora. E se você está achando, cara, essas ideias legais, eu falo de novo, pô, se inscreve no canal, dá um like, esse teu like é muito importante para o nosso canal, porque esse vídeo vai para outros lugares. E aí sim, você pode, querendo aprofundar essas ideias, olha, esse vídeo que está aqui no nosso canal aqui para você, que é uma continuação desse que eu estou fazendo agora. E se você está achando legal tudo isso, se inscreve. Clicando aqui nessa bolinha, se inscreve no nosso canal. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.